A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos nesse momento, onde vamos meditar na sua palavra, porque sabemos que este é o maior recurso, não só dos cristãos, mas de todos aqueles que querem entender de um Deus tão poderoso. Nós temos tantas pessoas que estudam a palavra de Deus, porque sabem do potencial e sabem do quanto esta palavra faz diferença aqui na terra. E nesta hora, amados, eu quero conversar com vocês sobre um tema que está muito em voga agora, nesse momento que estamos vivendo. Então, nós vamos falar que tempo são estes. Que tempo é este que estamos vivendo? Porque parece que aquele nosso processo que vimos atravessando dentro das nossas culturas, dentro das igrejas, dentro do mundo, houve uma mudança radical. Só que toda mudança, ela traz uma apreensão. O que é isso? Uma preocupação. E o que ela gera no ser humano? Ela gera ansiedade. E sabe qual é a ansiedade que está sendo gerada agora? É ansiedade de morte. Porque nós temos visto que não são somente aquelas pessoas queridas que nós estamos perdendo. Nós estamos vivendo um processo de morte intensa. Nós estamos vivendo morte do tempo, morte de tudo aquilo que nos cerca. Tudo aquilo que nos trazia algum equilíbrio está passando por um grande processo de mudança. Então, é um processo de morte. Lembra quando Salomão diz: há tempo de plantar e há tempo de se arrancar o que plantou? Parece-me que nós estamos vivendo bem esse tempo de arrancar. Não fomos pegos de surpresa, porque nós cristãos sabemos que neste mundo nós temos que estar atentos, porque sempre haverá tribulação. Só que isso que nós estamos vivenciando neste momento gerou uma ansiedade muito grande, porque este sentimento, ele aparece quando nós não conseguimos definir o que está à nossa frente. Lembra o que Jesus fez antecedendo horas do que ele iria viver naquela cruz? Ele sabia da cruz. Nós cristãos sabemos que aqui temos aflição. Mas que tipo de aflição? Jesus, ele sobe e vai falar com o Pai. E a palavra diz que ele se angustia. Ele fica tão angustiado que ele transpira sangue. Por quê, amados? Porque ansiedade é um sentimento de nós não entendermos ou não dimensionarmos como é que ele será. Quando nós entramos nesse processo que eu costumo chamar do vírus chinês, eu não gosto de chamar de Covid, porque eu creio que cada pessoa ou cada nação tem que se responsabilizar pelo aquilo que produziu. Se nós brasileiros sabemos produzir boas coisas, nós vamos receber os louros de boas coisas. Se algum dia nós produzirmos coisas ruins, nós vamos também receber. Essa é a justiça. Então, este vírus, ao adentrar o mundo, ele causou um impacto em todos os seres humanos. E quando ele causou tudo isso, ninguém conseguiu, nenhuma instituição,
ninguém conseguia nos dar o norte. Daí vocês terem recebido no WhatsApp, que foi a rede de maior credibilidade que eu vi já em pesquisas, tudo, de tudo. Um dia você tinha uma coisa, outro dia vinha que era fake, outro dia que era outra. E nós recebíamos apenas manipulação e intimidação por órgãos que exercem uma competência de nos ajudar, seja internacional ou nacional. Amados, eu não estou falando de política, eu tenho que analisar o fato, né? Para que a gente possa. Jesus, quando ele vai para a cruz, ele analisou o fato. Ele disse, eu vou entrar em Jerusalém, mas eu sei que eu vou ter que cumprir a cruz. E ele então se preparou para cumprir a cruz. Como ele também não sabia a dimensão, ele correu para o pai dele e disse, agora me prepara, porque eu não faço ideia de como vai se suceder cada momento. Eu estou fazendo um paralelo com essa crucificação, com o que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia. Então, ela veio gerando situações e situações e situações. E eu creio, amados, que todos nós entramos por esse processo de ansiedade, particularmente quando eu vi essa situação chegando, e a gente viu bem antes, porque Deus sempre revela para a gente. Eu vi em janeiro, geralmente Deus me passa tudo aquilo que está na agenda dele, porque há muitos anos eu entreguei a minha agenda para o Senhor e eu não conseguia ver. Aí minha filha me falou, mãe, vamos comigo? Vamos passar um tempo comigo? Até março, e depois você retoma as suas atividades. Isso era fevereiro. No meio de fevereiro, logo após o carnaval, que não podia ter sido feito, eu vi o que era, literalmente. E por que o Senhor estava quieto? Aí sim. Aí eu comecei a dobrar meus joelhos, comecei a orar, postar oração para todo mundo. Começamos, gente, nós temos que guerrear, porque eu sabia que no inverno era onde ele iria se propagar. E nós ainda tínhamos uns 2 meses em todo o território, inclusive o sul, de um pouquinho de sol. E nos outros são permanentes, mas todos podiam ser atingidos. Agora, a minha angústia foi tão grande quando eu me deparei com uma pesquisa de que se esse vírus, ao entrar... Não, esse vírus já havia entrado, porque a primeira aparição comprovada foi dia 26 de fevereiro. Nós teríamos 1,5 milhão de brasileiros mortos até maio. Aí o cenário mudou, aí eu guerreei. E eu sei que não foi só eu, não, vocês, todos nós debruçamos diante do Senhor, pedindo a misericórdia, pedindo que Ele nos ajudasse, que não deixasse. Eu lembro que o que eu mais orei foi pelo Rio de Janeiro, foi por São Paulo. Foram os 2 lugares que eu orava muito. Por quê? Porque ali é um formigueiro humano e aonde havia sido feita uma abominação a Deus, que é a festa ao Deus do vinho, Deus barco, que é a festa da carnalidade, é a festa do carnaval, que é dito como cultura brasileira, não é. Então, amados, ali eu me preocupei muito. Falei, nossa, vai morrer como formiga. E outra coisa, Rio de Janeiro é só favela. Favela, eles moram 10 numa mesma casa. Não tem como. Se um adoecer, todos adoecem. E essa angústia, eu só consegui estar com ela
não digo debelada, mas estar com ela sobre equilíbrio, quando eu vi a curva começando a baixar. A curva deu a primeira baixa logo após a Páscoa. Porque ali todos nós em confinamento e a curva, e morrendo gente. E morrendo. Não na proporção que morreu até esse presente momento, mas foi lá. Amados, por que nós temos que adentrar por esse assunto? Porque que tempos são esses? E aí eu falei, Senhor, se nós oramos tanto, pedimos tanto e o vírus está aí, então que o Senhor nos fale. E aí começaram as lives. E começaram, e eu comecei a debruçar em cima das pessoas, e foi exatamente o que a minha filha me falou, mãe, fica comigo. E realmente, eu vim ficar com ela na casa dela, e juntamente com ela, nós começamos louvor, intercessão, e aí a minha ficha caiu. Por que é que Deus não tirou este vírus de cima do Brasil? Minha culpa e tua culpa. Nós estávamos acostumados a adorar o nosso Deus no altar da igreja, não no altar pessoal. A vida de comunhão nossa estava com falha, a minha, a tua. Eu não tinha tanto tempo. Eu oro geralmente umas 2 ou 3 vezes ao dia. Quando eu sinto uma guerra muito grande, aí eu me recolho e oro um pouco mais. Mas eu já não orava mais pelas madrugadas. E já havia um bom tempo. Eu acho que Deus viu a gente esfriar. E Ele disse, eu não posso poupar o meu povo. Sabe por quê? Que na Páscoa, Deus poderia ter tirado esse vírus do Brasil e não tirou por causa disso. Minha ficha só caiu no final de abril, quando começaram a fazer o relaxamento e as pessoas voltando, e eu vi que aí o vírus começou a aparecer. E aí foi aparecendo, muitas pessoas não tomaram as devidas providências, pessoas como eu e você. Eu tomei. Primeiro, o que era para ser feito? Imunidade. Então, olha lá, para de comer coisas que não vão te trazer uma boa ou restabelecer um bom equilíbrio no seu organismo. Isso a gente recebia no WhatsApp toda hora. Come mandioca, come jiló, come fruta, come isso, aí faz chá disso e faz... Gente, eu recebi tanto que eu aprendi tanto, sabe? Com infectologistas, com médicos. Gente, eu tô com um arsenal, eu mudei a minha alimentação. Para mim foi maravilhoso. Eu comecei a louvar a Deus, ô papai, em tudo dai graça. Porque mesmo eu estando errado, mesmo o Senhor tendo que tomar uma providência de limite para com a sua igreja, o Senhor ainda me beneficia para que eu aprenda. Eu me posicionei e eu voltei a levantar um altar permanente na presença do Senhor. Amados, tem noite que Deus me levanta 2, 3 vezes à noite. E quando eu chego no outro dia, é como se eu tivesse dormido tudo o que eu precisava, que geralmente a gente precisa entre 6 e 8. Essa é a média de horas de sono à noite. Mas tem pessoas que precisam de 10. Isso depende de organismo para organismo. Sabe o que é isso, amados? Deus é muito maravilhoso. Deus não trouxe nada além daquilo que nós pudéssemos suportar. E aí eu comecei a ver que estava assim infectando pastores. E aí eu me preocupei. Eu falava, meu Deus, por que isso? Aí Deus ficou quieto. Agora, você pergunta. Por que pastores que nós conhecemos, nós perdemos? Será que era a hora mesmo dele ir?
Pode ser. E outra coisa, se esse tempo está contado, amada, ninguém pode fazer nada. Deus iria levá-lo naquela época com infarto, porque aquele tempo dele tinha terminado. E Deus iria recolhê-lo. Agora, será que esse tempo não havia terminado? E ele partiu? De tanto que ele falava, de tanto que ele pregava, de tanto que ele exigia da igreja, que nós fizéssemos altares dentro das nossas casas, fizéssemos um altar pessoal, levantar um altar pessoal, uma comunhão, porque leitura da palavra e oração é muito pessoal. Nós chamamos de devocional diária. Tem pessoas que já não leem mais, tem pessoas que oram aquela oração, não é nem oração, é mais ou menos assim: Senhor, estou aqui, tudo bem, papai, tchau. E sabe o que veio muito forte? Olhando tudo isso que nós vivemos, veio muito forte a história de Jó. Nós começamos a perder tudo. Nós perdemos todo o processo das nossas empresas. Nós tivemos que reformular tudo. Nós perdemos dentro do convívio, veio um conflito grande no conflito familiar. Aquele conflito que Jó viveu, ele e a mulher dele, porque se a mulher dele tivesse morrido, ele pelo menos ia viver o conflito só com os amigos. Não. Ele viveu, nós vivemos, gente, o livro de Jó, exatamente a pandemia que nós estamos ainda dentro dela e da qual eu não sei quando vamos deixar. Uma coisa eu sei, que Deus tem estado no controle de tudo. E muitas igrejas foram altamente peneiradas pelo Senhor. Eu tenho muitas pessoas de outros estados. Gente, isso que aconteceu em Cuiabá, perdas de líderes, houve em todos os lugares. Porque Deus, Ele não pode deixar passar. Amados, nós estamos aproximando de um momento muito importante do cristianismo, mas muito importante, chamado arrebatamento. E eu fico imaginando que muito poucos. Sabe por quê, amados? Sabe como que a gente põe o óleo nas nossas candeias para a chegada do noivo, aquele que tiver um altar, tiver tempo para esse altar, aí Deus vai levantar você na madrugada e falar: apronta, filha, apronta, filho, porque eu estou chegando. Que Deus avisa, Deus não faz nada sem avisar. Só que nós vamos ter uma sensação que não dará tempo de irmos para a igreja, falar: quem está sem óleo, pegue o óleo, volta, se humilha, chore, pegue o óleo, volta, porque vai haver o arrebatamento e nós estamos muito próximos. Mas agora eu não tenho mais dúvida. Esse é o óleo. E onde está o teu altar? Você está deslumbrado com as coisas que o mundo... Esse aqui vai ficar, meu amor. Isso tudo vai ficar. Você não precisa preocupar com isso, não. Nós temos que estar preocupada com a glória. E sabe por quê? Ativismo humano. É muita tecnologia, é esse WhatsApp. Olha, é Facebook, Instagram, WhatsApp, e-mail. Quanto tempo você gasta para edificar esses altares? Quanto tempo você leva no Instagram para estar seguindo alguém? E Jesus, meu amor, como que você está fazendo para segui-lo? Você não tem o Instagram do céu? O Instagram do céu é joelho.
Instagram do céu é a palavra. Instagram do céu é adoração. Instagram do céu é humilhação. Instagram do céu é você exercer o que está em Mateus 7,7. Busca, pede, clama. Busca, pede, clame. E peça para o Senhor o que é que eu estou fazendo com a minha vida para o Senhor. Não, nós estamos preocupados porque nós temos isto, nós temos aquilo. Não vou entrar nem no mérito para não chocá-los até nas nossas igrejas. As programações, tudo foi mudado. Congressos interrompidos, tudo. Eu não sei quando voltaremos. Graças a Deus, com essa tecnologia, Deus pôde usar as lives de oração. E eu busquei. Amados, eu tenho buscado 3 horas da manhã, tenho feito lives de 2 horas com as pessoas, é madrugada inteira orando, um poder descendo. Eu fiquei tão, como se diz, tão revigorada que hoje eu louvo a Deus pelo vírus chinês. A China trouxe a maior bênção para o Brasil e para o mundo, porque está preparando as pessoas que vão subir com Jesus. Vai ser muitas pessoas que acabaram de acordar e começaram a arrumar os seus altares. Se vamos estar no meio da grande tribulação, se vamos antes, se vamos depois, se vamos durar, e esse não me interessa. Uma vez, numa discussão, numa igreja sobre as questões do arrebatamento, a milenista, pré-milenista, não sei se vocês já ouviram sobre esses temas, que são os estudos dizendo quando e a possibilidade da nossa análise de quando Jesus volta, porque o dia ninguém sabe. Aí eu falei, gente, a minha posição escatológica é Simeão. Todo mundo, uai, nunca ouvi essa posição escatológica. Eu falei, pois é, sabe por quê? Eu não quero ficar adentrando esses pontos teológicos, estudos e tudo isso. Simeão estava no templo quando Jesus chegou para ser apresentado a Deus. E ele falou assim, os meus olhos viram a tua salvação. Amados, se eu estiver dormindo, se eu estiver na sepultura, se eu estiver no campo, se eu estiver dentro do avião, anchoruiamaias, meus olhos verão a chegada do meu Senhor. Só isso. Essa é a minha posição escatológica. É a única posição escatológica que qualquer cristão tem que ter. Eu quero ver. Se eu for no arrebatamento, eu quero ver. Se eu já tiver morrido, eu também vou ver. Se eu estiver dentro do avião, antes do avião cair, eu também vou ver. Se eu estiver dentro do carro, eu também vou ver. Se eu estiver tomando banho num riacho, eu também vou ver. Se eu estiver fazendo uma comida, eu também vou ver. E é para isso que Deus começou a preparar a igreja. Então, amados, angústia, sabe o que é angústia, esse sentimento? É quando você não consegue defini-lo. Jesus, depois que ele definiu com o pai dele tudo o que ele iria viver, o script, porque Deus passa os seus segredos, Deus fala com seus filhos, Deus falou com o filho dele. Eu sei, meu filho, que eu não posso passar esse cálice, mas eu vou te dar o script. Você vai enfrentar isso, você vai enfrentar isso, você vai enfrentar isso, mas eu sei que você tem cacife para aguentar tudo isso, porque foi para isso que eu te mandei aí. Você tem preparo. E outra coisa, eu vou te sustentar. Jesus não desmaiou, Jesus não perdeu a vida antes de, naquela cruz, derramar todo o sangue por mim e por você. Não. Quem foi que fez isso? Vocês nunca pararam para pensar? Uma pessoa que
passou por tantas torturas, por tantas humilhações, e ele estava firme. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele era a redenção da humanidade. Como Jó falou, eu sei que meu Redentor vive. Só que Jesus fez isso por ti e por mim. Ele falou, eu sei que eu sou o Redentor de vocês. Eu preciso vir buscar vocês. Eu estou num grande momento para levá-los ao Pai. Você está vendo a história de Jó? E Jó falou, não, eu não vou desistir do Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Amados, nós precisamos definir aquilo que está nos angustiando. É falta dos entes queridos que partiram? É falta do emprego? É falta de não querer deixar para trás o que perdemos? Eu perdi. Eu tenho certeza que o que eu perdi está perdido. Esses 4, 5 meses que nós não conseguimos engrenar, está perdido. Não tem como retornar. O que vamos fazer daqui para frente? De que forma vamos agir daqui para frente? Eu coloquei diante do Senhor e falei, ô Senhor, tenha misericórdia. Pedimos tanto perdão para Deus, pela nação, pelo povo nosso, pela liderança, que desalinhado estava, para que nós pudéssemos retornar ao que Ele quer, não o que eu quero. Você diz, acho que eu vou largar, eu não quero mais ficar nessa igreja, não. Não, eu não quero mais saber, eu estou chateada com Deus. Por que Deus fez isso conosco? Por que se esse é o remédio, por que Deus não botou esse presidente para botar todo mundo num saco e mandar embora? Por que ele não assumiu? Por que deixou 70, 80, 100 morrer? Não, meu amor. Não adianta querer ser juiz em Israel. Não faça isso. Sabe o que você precisa fazer? Humilhar-se diante de Deus. Senhor, me perdoa. Porque eu perdi as coisas que eu mais gostava. E eu vou sacrificá-los ao Senhor. Eu vou sacrificar meu tempo do WhatsApp. Eu vou sacrificar meu tempo de Instagram. Eu vou parar de seguir as pessoas. Eu vou parar, Isso é você e Deus, não sou eu. Eu percebi, hoje eu controlo o tempo do WhatsApp e que meu WhatsApp, basicamente, eu atendo pessoas por ser psicóloga. Eu atendo, eu oro, eu dou consultoria, eu converso. Você pode ver, quando uma pessoa pede um socorro, é quase que imediato, porque eu abro e ali tem um sinal de que eu preciso entrar. Mas quando é bom dia, boa tarde, um videozinho, um negócio, eu deixo. Eu ponho até assim, as pessoas que me têm no WhatsApp, eu ponho assim, vou ver sim. Há um tempo, às vezes eu levo 2 dias para ver aquele vídeo, aquele áudio. A apóstola Gisela, ela posta bastante coisa. Eu falo assim, eu sei que é uma palavra maravilhosa, mas no tempo, na hora que eu tiver um tempo maior, eu vou ouvir, ela sabe disso. E eu escuto, sim, ela sabe, mas existe uma prioridade maior na minha vida. E agora, amados, a receita que está na palavra de Deus. Eu fui diante do Senhor e falei, meu Deus, aonde que eu tenho algo? Ele falou assim, e começou a ouvir muito. Eu estava me debruçando no livro de Jó. E você acredita que está lá a receita para a gente, como reconstruir esses altares? E que não é nada novo, a gente já sabe disso. Mas eu achei tão interessante, porque o livro de Jó, dentro das conversas que ele tem com ele, com Deus e com os amigos, que é a parte maior do livro, existem versículos de profundidade, e eu escolhi 2. E encerrando esta nossa fala, amados,
Primeiro, eu quero que você defina a sua angústia. E você que está na igreja há bastante tempo, ou que também acabou de chegar, conhece aquele versículo, não andeis ansiosa por coisa alguma. Então, entrega essa ansiedade para o Senhor. Senhor, eu estou tão ansioso. Eu não sei, eu não quero pegar esse negócio. Papai, eu não queria morrer agora. Eu ainda queria ver isso, ainda queria ver aquilo. Converse com ele. Coloque a sua ansiedade diante dele. Sejam conhecidos diante de Deus todas as vossas petições. Então, coloque. Defina a sua ansiedade. Eu estou ansioso hoje porque eu estou com uma coceirinha na garganta. Será que é o vírus? Usa Vic. Primeiro. Depois, intercessão. Ô, vírus chinês, bate em retirada porque esse corpo não te pertence. Vai embora. Começa a espirrar. Tem gente que não pode mais nem espirrar hoje. Será que eu já me contaminei? Nós estamos vivendo pavor desse vírus. Coitado, esse vírus também não é tão assim. Ele é letal para quando você deixa ele ficar no seu corpo, passeando, entrando numa célula, entrando em outra. Se ele entrar no pulmão, aí foi-se. Ou quando ele vai direto para o pulmão, que eu também não sei lhe dizer. Não posso dizer que ele leva 2, 3, 4 dias. Olha, ninguém sabe. Uma coisa eu sei, que se não é chegada a tua hora, você não vai, irmão. E se for chegado, você vai. Todo mundo perguntava, você está com medo? Eu falei, não. Porque se for chegar na minha hora, eu vou orar e Deus não vai me responder. Ele vai falar, ó, Regina, venha. Chegou, vem para cá, vem preparar as bodas do cordeiro, que eu estou precisando de você aqui. E sabe-se lá se é isso mesmo? Não é, amados? E se não? Se eu ainda tenho, se meus dias ainda não terminaram, nós cristãos não precisamos temer a morte, não. Os nossos dias, a partir do momento que você entregou sua vida para o Senhor Jesus, e Ele é o dono, seus dias já estão todos determinados. Nós temos é que guerrear para o Satanás não querer fazer a gente perder dias de paz e de tranquilidade aqui na terra. Às vezes a gente até vai para um hospital, passa por só para mostrar a glória de Deus. E quantos testemunhos nós temos a isso? Mas, amados, finalizando a nossa palavra, e eu sei que vocês entenderam, eu quero deixar para vocês, eu vou usar, porque eu achei tão interessante, eu uso muito a Almeida, a tradução, mas eu, assim, me deliciei, eu estou usando a Bíblia da Mulher. A primeira coisa que nós falamos muito aqui, o que nós devemos fazer, está em Jó 22, 21. Apega-te a Deus e viva em paz. Assim te sobrevirá o bem. Tira essa angústia, entrega. E outra coisa, a angústia não sai rápido não, amada. Eu precisei orar bastante. Eu só no final, início de maio, eu comecei, vem como uma dor aqui no peito. Fica assim como se eu tivesse recebido um soco no peito. Eu não sei aonde você guarda essa dor, porque as dores emocionais, elas são guardadas no corpo. E a minha é uma dor aqui, é uma coisa que aperta, sabe? Alguma coisa que tá ruim, parece com, assim, é uma dor. E quando eu vou ficando em paz, sabe quando que eu fiquei em paz? Quando eu vi que maio chegou e não havia morrido. Todo o tempo eu corria para ver o número que estava de pessoas em óbito. E aí eu vi que jamais nós chegaríamos a 1 milhão. E que o Rio de Janeiro e São Paulo, mesmo tendo aborrecido ao Senhor, Deus teve misericórdia daquele povo. Porque foram as 2 cidades que mais sofreram perdas. Vamos olhar no final, no cômputo geral, na hora que, não sei quanto tempo ainda demora essa pandemia, mas na hora que terminar, um dia eu vou lá olhar, porque eu quero ter essa estatística, saber quantos essas 2 cidades perderam e quanto a misericórdia de Deus foi sobre elas, porque 1 milhão, elas 2 estariam com o maior número, como elas vão estar.
em toda a região. Outra região que sofreu terrivelmente foi Manaus, também por causa de abominação. Não vou nem tratar desse assunto, não vou nem te falar o que é, mas é sério as questões em Manaus. Os ídolos que estão ali dentro. E sem mais coisas. Sabe o que eu fiquei assim impressionada? Foi que Deus nos mostrou quem realmente todos nós somos, de Bolsonaro a Regina. Todos. Aonde nós estávamos errando, aonde nós estávamos fazendo coisas que não agradam o coração dele, passando por governo, prefeito, deputado, povo, cristão, espírita, católico, tudo. Deus passou, Deus fez uma faxina. Agradeça a Deus. E toma posse, porque pelo menos foi rápido. Nós não vamos viver muito tempo, foram 4 meses apenas, de grandes sofrimentos. E vamos profetizar, vamos entrar no prumo com o Senhor. E eu te peço, meu pedido agora é para que o Brasil não venha a ser reinfectado. E sabe, será que ele vai ser reinfectado? Se a igreja do Senhor não ouvir a voz do Senhor, somente não serão reinfectados os que já estão alinhados. O vírus vai chegar em mim, porque eu sei que eu me alinhei. Agora, e você? Se você não se alinhou, meu amor, não sei o que vai te acontecer. Alinha. Fique no lugar onde Deus te mandou ficar. Tome posição de servo onde Deus te mandou. E não brinque, porque isso é muito sério. E depois fica chorando. Não fica com mimimi, porque isso não vai resolver. Tá? E encerrando, amado, olha o que Deus me entregou para entregar a vocês. Jó 23, 12. Eu vou repetir depois esses 2 versículos, porque eu quero que vocês gravem. Nunca me afastei do preceito dos seus lábios e escondi no peito as palavras da sua boca. Amada, nunca me afastei do preceito dos seus lábios e escondi no peito as palavras da sua boca. Angústia, a dor daqui. Põe a palavra de Deus para você ouvir. Hoje nós temos uma infinidade de tecnologia para ouvir a palavra de Deus. Nós podemos ler em voz alta. Nós podemos ouvi-la. Nós podemos ler no nosso momento com o Senhor. Nunca me afastei do preceito dos seus lábios. Essa aqui é a palavra saída da boca de Deus. E escondi no peito as palavras da sua boca. Este está em Jó 23, 12. E o outro é 22, 21. Apega-te a Deus e viva em paz. Assim te sobrevirá o bem. Não tem pandemia para Deus. Deus podia ter mandado uma brisa e tirado, se nós não estivéssemos desalinhados para com Ele. Eu quero fazer uma oração, meu amor, para todos vocês que estão me escutando, que você possa consertar o seu altar. Eu estou consertando o meu. Conserte o seu altar. Escute o que Deus tem para lhe dizer. Não tome atitudes que Ele não te mandou tomar. Não seja dono de si mesma, mas vá pelo caminho que Ele diz que você deve trilhar. Deixe as dores, como Jesus fez, ali no Calvário. Ali Jesus disse assim: Pai, tudo está consumado. Quem tinha que roubar? Porque Ele sabia pelo script de Deus que tudo tinha sido feito, porque Ele tinha recebido o script. Por que você não recebe o teu? Ele falou: tudo está consumado.
Por quê? Por que ele falou aquilo? Porque ele já sabia, Deus já havia passado para ele. Ele falou, Pai, terminou. Glórias a ti, meu Deus. Completei a boa obra e sigo para a casa do Pai. Vamos orar. Pai Santo, nessa hora nós te louvamos, porque sabemos, ó Pai, que nós pecamos contra ti. Nós nos afastamos de ti. Foi o ativismo, Pai. Foi tantas coisas que o mundo nos ofereceu e que nós nos afastamos. Que o Senhor possa nos perdoar por não termos dado uma atenção tão séria ao Senhor quanto o Senhor sempre mereceu. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha do encontro com as nossas vidas, que o Senhor venha refazendo, ó Pai, tudo aquilo que nós precisamos nos inteirar e chegarmos diante de Ti e refazermos os nossos altares. E que também, ó Pai, como está na Tua palavra e assim nós oramos, se o meu povo clamar, se o meu povo se humilhar, se o meu povo consertar, o Senhor venha ao nosso favor. O Senhor sabe, ó Pai, que nós sabemos disso. E nós sabemos, e essa é a promessa que nós queremos. Nós desejamos ardentemente, ó Pai, que o Senhor venha nos salvar, para que voltemos a ter uma vida de paz. Mas não uma vida como nós já vínhamos com ela, mas uma vida no Teu altar. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos pelo cuidado, pelo amor e porque não houve 1 milhão de mortes neste país. Eu te agradeço. Apenas aquele que nós perdemos, aquilo que nós tivemos que viver. Mas que o Senhor nos console. Derrama, Senhor, com o bálsamo de Gileade nos nossos corações. Todos nós que perdemos pessoas que foram tão queridas para nós. Nós não entendemos porque eles partiram, mas nós queremos que o Senhor venha com Teu consolo, trazendo, ó Pai, que nesse momento nós possamos ser alimentados daqui para frente pelo Teu Santo Espírito. No nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Que essa graça maravilhosa possa nos seguir e que a gente não venha mais a sofrer e a chorar. Porque os que partiram, partiram. E nós vamos continuar fazendo aquilo que Deus nos mandar fazer. Um grande abraço a cada um de vocês.